Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você a cobertura das atividades do Legislativo Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: a audiência pública da Comissão de Segurança discute saúde e aposentadoria de policiais da reserva. Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente ouve professora sobre trabalho escolar que recebeu fortes críticas nas redes sociais. Dia do Ferroviário é comemorado com sessão solene na Assembleia. Um trabalho escolar que circulou na internet, de conteúdo desfavorável às mulheres, motivou a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente a ouvir a professora envolvida na questão. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente ouviu as explicações da professora Kelly Cristina da Silva, que realizou o trabalho escolar com suposto cunho machista em razão do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A professora de História de uma escola estadual de Vila Velha falou sobre as atividades realizadas com alunos do ensino médio e que repercutiram negativamente, pois tratavam da forma como a mulher teria que se vestir e se comportar para ser valorizada. A convidada explicou que os cartazes foram elaborados pelos alunos em casa, com a ajuda dos familiares, e que foram veiculados pela mídia fora do contexto original. Para o presidente da comissão, o conteúdo dos cartazes é reflexo da degradação das famílias. Nós tivemos a oportunidade de exercer o contraditório em sua plenitude, ou seja, ouvir a outra parte, isso é fundamental. E ela pôde trazer ao nosso conhecimento toda a análise pedagógica que foi feita do assunto, as reflexões das famílias. E o que nós temos, infelizmente, como conclusão é que as famílias estão doentes. Esses alunos, esses adolescentes trouxeram para a escola conclusões tiradas no seio familiar, de dentro de casa. Então fica claro que nós precisamos atacar esse problema. Precisamos fortalecer os vínculos familiares, a educação dentro de casa, para que esses adolescentes não permaneçam com essas visões equivocadas de que há supremacia de um gênero sobre o outro, de que violência é uma forma de resolução de conflitos, nada disso. Nós temos, volto a repetir, que exercitar o diálogo e fazer de uma maneira muito incisiva, levar para dentro dessas famílias uma reflexão para que esses conceitos sejam modificados. Comissão de Segurança reuniu representantes de sindicatos e de associações de policiais em audiência pública realizada na Assembleia. A necessidade de reestruturação do HPM, Hospital da Polícia Militar, e de aumento dos valores das aposentadorias dos militares da reserva foram discutidas em audiência pública da Comissão de Segurança. Com defasagens nos ganhos, os aposentados avaliaram que o HPM precisa melhorar o atendimento, pois eles não têm condições de pagar assistência médica particular. O diretor de saúde da Polícia Militar admitiu que a unidade precisa ser reestruturada. Nós temos um problema crônico da parte de infraestrutura sendo resolvido e temos um problema de recursos humanos também que precisa ser resolvido. O planejamento está pronto, é uma característica de nós que somos da caserna, o planejamento está pronto. O que falta agora é o encaminhamento. O encaminhamento a gente depende de algumas ações governamentais que já foram acionadas também. Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, que aponta baixa expectativa de vida dos PMs, foi citada na audiência. No encontro, houve também a defesa de tratamento diferenciado para os policiais na reforma da Previdência. Pesquisa realizada pela UFES revela que policiais e bombeiros militares no Espírito Santo morrem, em média, aos 58,6 anos. A expectativa do brasileiro é de 76 anos, segundo o IBGE. As novas regras para a Previdência Pública Federal podem impactar a nossa Previdência Estadual. Nós temos que cuidar disso. Dentro desse cenário, os estados passarão a cobrar contribuição dos inativos, o que será terrível para todos nós. Na plateia, representantes de sindicatos e de associações de policiais afirmaram que a PM Capixaba tem o pior salário do país. Eles pediram incorporação aos vencimentos das horas extras pagas em escalas especiais. Vamos parar de brigar por penduricalho. Esse governador tem que ter responsabilidade com essa categoria. Incorpore logo essa escala especial para ontem. Para ajudar os nossos aposentados, para acabar com
para acabar com o saco de remédio dos policiais que hoje não podem ir para as ruas, viver o final de semana com as suas famílias, porque tem que tirar plantão. Tem que vender a folga para ganhar um pouquinho a mais. Incorpore essa escala especial, senhor governador. Nós fizemos esse encaminhamento da reposição através das escalas extras e pedimos o apoiamento de todos os deputados e foi encaminhado ao governador do estado. Vai chegar um momento em que ele vai ter que nos atender. É uma questão de justiça. Pacote na área da saúde, promoção dos bombeiros e policiais militares, mudanças no uso dos recursos do Fundo de Redução das Desigualdades Regionais. A repórter Gabriela Zorzal comenta os principais projetos aprovados em plenário nesta semana. Gabriela? Essa semana nós acompanhamos a aprovação de vários projetos em plenário. Eu começo falando sobre o pacote de projetos de autoria do governo para a área da saúde. Ao todo foram 5 projetos aprovados, entre eles o que cria o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Essa mesma proposta também cria bolsas de estudo para incentivar pesquisas para a área da saúde. O objetivo, de acordo com a justificativa do governo, é melhorar o atendimento prestado à sociedade, especialmente na atenção básica. Esse pacote de serviços da saúde, ele dá oportunidade e dinamismo à Secretaria de Saúde de atender dentro da legislação vigente e fazer procedimentos que hoje a gente tem carência no interior do estado. E, além disso, cria a oportunidade de darmos a residência em atendimento à saúde da família, que é muito necessário no interior do estado do Espírito Santo. O plenário também recebeu prefeitos de vários municípios do Espírito Santo. Eles participaram de uma sessão na Assembleia Legislativa e se mobilizaram por conta da análise de um projeto de autoria do governo que flexibiliza o uso dos recursos do Fundo de Redução das Desigualdades Regionais. A proposta do governo é permitir o uso de até 50% dos recursos deste fundo para despesas com a máquina pública. Esse projeto foi aprovado, recebeu 25 votos a favor da matéria e 2 votos contrários, dos deputados Sérgio Majeski e Carlos Von. O presidente da Associação dos Municípios do Estado, que também é prefeito do município de Viana, Gilson Daniel, comemorou a aprovação da matéria. Esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia dá aos prefeitos a condição de fazer política pública lá na cidade, fazendo merenda escolar de qualidade, transporte escolar, comprando medicamentos. Esse recurso lá no município, investimento e custeio para nós, eles se juntam, porque nós temos que fazer investimento, mas também temos que fazer política pública atendendo o morador, e para atender é o custeio. Por isso, esse projeto é de uma importância muito grande para as cidades. 66 cidades vão ser beneficiadas com essa lei que foi votada aqui hoje na Assembleia. E 2 projetos também de autoria do governo renderam longa discussão essa semana em plenário. Os projetos tratam do processo de promoção da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A análise das matérias contou com a presença de vários servidores da corporação, muitos deles contrários a alguns pontos das 2 propostas do governo. Ele traz alguns pontos que são um retrocesso para a nossa categoria. Entre elas, um limitador de 240 vagas para o curso de habilitação de sargentos. É algo que nós nunca tivemos na nossa legislação e que vem criar um entrave, um impedimento para policiais que já tiveram, que têm 23 anos, só tiveram uma progressão na carreira, e mesmo tendo um claro de vagas para que o militar possa ser promovido, ele vai ter que obedecer esse limitador de vagas. Uma outra questão é o ponto relacionado ao interstício mínimo, né, para que o militar possa ser promovido. Também, mesmo tendo vagas, mesmo o militar estando em condições, ele tem que obedecer esse tempo mínimo de 2 anos, e isso cria um atraso para a nossa carreira. Inclusive, militares com mais tempo de serviço correm o risco de irem para a reserva, né, se aposentarem sem conseguir galgar a sua progressão de carreira. Hoje, a única questão que nós colocamos como emenda
parlamentar para o projeto é a questão do subjúdice. Nós entendemos, né, ser prejudicial ao oficial, né, em sua carreira, uma vez com um processo na justiça comum ou militar, ele pode demorar de 5, 10 a 15 até 20 anos para ser julgado. E no final desse processo, o militar sendo absolvido, o ressarcimento de preterição não corrige o dano moral, psicológico e material que o oficial teve ao longo da carreira dele. O governo enviou à Assembleia Legislativa emendas para permitir que servidores que participaram da manifestação da paralisação de fevereiro de 2017 pudessem participar do processo de promoção. Essa, inclusive, era uma das demandas dos servidores. O projeto que tratava das regras para a promoção de combatentes e especialistas foi analisado em plenário, recebeu 3 emendas de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini, mas as emendas não foram aprovadas. A primeira dela em relação aos policiais subjúdice, porque não é, na nossa ideia, não é ponderável, não é razoável que um policial deixe de ser promovido, por exemplo, se ele estiver respondendo a um crime de menor potencial ofensivo. Isso não é razoável, você excluir esse militar que dá sua vida, que luta pela nossa segurança, simplesmente por ele estar respondendo por um crime de menor potencial ofensivo. E a nossa proposta era para manter somente em relação aos crimes hediondos, que são os crimes graves efetivamente. Não temos compromisso com o policial que não segue as regras, muito pelo contrário, mas nós temos que prestigiar os bons policiais. A segunda proposta era no sentido de aprimorar a questão da avaliação. Hoje o policial recebe um conceito péssimo, ruim, bom ou excelente, sem qualquer justificativa. Isso possibilita e gera injustiças, porque, eventualmente, esse policial pode ser perseguido por um superior. Então, nós queremos que haja uma justificativa para que ele possa receber esse conceito e possa se defender. Isso é para privilegiar e valorizar a ampla defesa e o contraditório. Já o segundo projeto, que trata da promoção dos praças e oficiais administrativos, recebeu em plenário 4 emendas do deputado Capitão Assunção, nenhuma delas aprovadas pelos parlamentares. Tratava da reposição das vagas que o quadro de oficiais administrativos tinha perdido com a lei atual. Então, pela lei que chegou a esta casa, o PLC 21, ele apregoava o retorno de apenas 75% das vagas até o ano de 2022. Nós entramos com a emenda para retornar 100% das vagas a partir do ano de 2020, que era o legítimo retorno das vagas, que já consta no quadro organizacional da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Também nós solicitamos, juntamente com o deputado Pasolini, que fizemos uma emenda parecida, né? Porque são legislações da mesma categoria, sendo que uma para oficiais e outra para praça. A questão do fim do subjúdice, que é uma figura que vai contrária à Constituição Federal, que fala da presunção de inocência. E outra emenda nossa foi redução do curso de sargento das horas-aulas de 800 horas para 650 e a redução, o fim do interstício. Ou seja, quando um sargento é promovido pela lei que foi aprovada hoje, vai demorar 2 anos para ele assumir uma nova vaga, sendo que uma nova posição, sendo que se existir vaga, por questão de justiça, ele tem que ser promovido. Então esses são os principais pontos que nós debatemos aqui, construímos com a Comissão de Segurança, chamamos outros deputados para votar junto com a gente, mas infelizmente nós acabamos perdendo essa votação e quem perde com isso é o Estado, né, que precisava renovar e refrigerar essa legislação tão importante. O resultado foi o que a gente esperava em termos de que, como as matérias tratavam apenas de promoção, de mudar uma lei que em 2017 foi votada e que não foi muito bem compreendida pela Polícia Militar, o governo entendeu que deveria voltar à lei anterior de promoção. E alguns deputados tentaram, durante a discussão, encaixar outros assuntos de interesse da polícia, mas que são fora dessa regra de promoção e que criam despesa. E como o governo tem apenas 100 dias, não pode assumir nenhum compromisso, nem com os professores que também têm reivindicações, nem com o pessoal de saúde, com relação à despesa. O governo tem que ter pelo menos até setembro para poder fazer um levantamento da receita e fazer um balizamento se há possibilidade de dar reajuste ou não. Sessão solene em homenagem aos ferroviários teve também pedido de punição para os responsáveis pelas tragédias ocorridas em Mariana e Brumadinho.
Trabalhadores que fazem parte da história da Vale no Espírito Santo e em Minas Gerais foram homenageados pela Assembleia Legislativa. Durante a sessão solene, em alusão ao Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril, houve entrega da comenda Saturnino Rangel Mauro. Pai do ex-governador Max Mauro, o patrono da comenda atuou em 1930 como sindicalista na defesa dos trabalhadores da Estrada de Ferro Vitória Minas. É um momento ímpar, de muita emoção e de muitas recordações, né? A história do meu pai, a história da Vale. Saio daqui alegre, feliz, né? E com muitas recordações. Messias dos Santos é aposentado da Vale. Trabalhou na manutenção de telégrafo. Ele foi um dos que receberam a comenda Saturnino Rangel Mauro. Eu dava manutenção na rede telegráfica ao longo da linha e manutenção em equipamento de estações. Aqueles aparelhos telegráficos, código Morse, aqueles aparelhos que estão bem limpinhos, tudo certinho. Porque aquilo não podia dar defeito, que era, naquela época a linha singela só trabalhava com licença, né? Licença de estação de uma para outra. Então, a função da gente era não deixar parar, né? Aí eu não tinha hora também não. Eu trabalhava minhas 7 horas, 8 horas por dia, ia para casa e ficava em casa sempre sob aviso. Dava defeito de noite e de qualquer hora eu estava na linha, né? Parava trem, às vezes estava parado na estação, me chamava lá em casa, o pai da chave ia me buscar. Aí eu estava com a bolsa já preparada, pegava um trem e viajava, saía de noite com chuva, com tudo, com raio, tudo quanto a gente enfrentava, né? Aliás, eu enfrentei, né? A proponente da solenidade, deputada Janete de Sá, destacou a importância das homenagens e disse que o ato servia também de desagravo à sociedade por causa das tragédias da Vale nas cidades mineiras de Brumadinho e de Mariana. Nosso pedido de desculpas a toda a população brasileira por conta dos incidentes que aconteceram em Brumadinho e Mariana, que também nos entristece, nos deixa de luto. Afinal, não foram os empregados os culpados, e se a direção da empresa ouvisse melhor o chão da fábrica, os seus empregados da base, com certeza uma tragédia anunciada como essa não teria acontecido. Isso só mostra o valor que os empregados têm, que precisam ser mais ouvidos e reconhecidos. Em discurso na tribuna, Janete de Sá cobrou investigação rigorosa do acidente em Brumadinho, indenização das vítimas e da sociedade pelos danos ambientais. Nós cobramos dos poderes constituídos uma investigação rigorosa que consiga detectar os culpados, que puna os culpados, que o Ministério Público oriente no sentido de que tragédias como esta e fiscalize, elas não aconteçam, de que haja o ressarcimento às famílias, o ressarcimento pessoal, material e humano, que haja o ressarcimento do passivo ambiental, dos animais irracionais que ali perderam suas vidas, sua existência por conta de uma tragédia como essa. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Parlamento Capixaba pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.